E vamos falar de agronegócio. Cerca de 7.000 produtores de verduras e hortaliças do chamado Cinturão Verde da região metropolitana de São Paulo estão destruindo toneladas de alimentos, pois bares e restaurantes estão fechados por conta da pandemia do novo coronavírus. Para falar mais do assunto, vamos conversar ao vivo com Marcos Yankee, professor de agronegócio global do INSPER. Muito boa tarde, professor. Obrigada pela participação aqui no Jovem Pan Agora. Boa tarde, é um prazer estar com vocês nessa tarde. Prazer é nosso. Professor, eu gostaria que o senhor começasse explicando por quanto o Cinturão Verde responde no abastecimento nacional de verduras e qual é a retração estimada do setor com essa crise. Olha, o que eu posso dizer é que a gente está vendo aí uma espécie de castelo de cartas, né? Quer dizer, primeiro a gente teve o problema com as flores, agora estamos tendo com a parte de frutas e legumes e verduras, podemos ter mais à frente algum problema na área de carnes também. Quem é realmente atingido pela crise são produtos perecíveis, produtos que são vendidos frescos, né, e que não têm chance de armazenamento. Você pode ver que no caso de grãos, no caso de algodão ou de outros produtos mesmo, sucos ou mesmo o próprio café, não tem esse tipo de impacto, né? O impacto está nos produtos perecíveis e é um impacto que vai durar enquanto durar esse lockdown, porque praticamente desapareceu todos os canais ligados com serviços de alimentação, com restaurantes, hotéis, toda a parte lá de fast food. Então isso realmente fere bastante estes setores, mas ele deve retornar na medida que voltar lá do lockdown. Professor, eu convido o repórter Marcelo Matos para participar aqui da nossa conversa. Marcelo. Olá, Marcos. Prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. O fato de ser uma crise mundial afeta, evidentemente, o mercado interno brasileiro e também não há grandes alternativas para exportação nesse momento. Olha, nesse setor não há, né? Na parte de legumes e de verduras, o Brasil praticamente não exporta, na verdade nós importamos de outros países, alho, cebola e outros produtos, né? Então a saída é o mercado interno e infelizmente eles são penalizados por serem perecíveis. Então eles acabam perdendo espaço na medida em que os canais de distribuição acabaram desaparecendo nessa parada. Agora, quando a gente olha os setores de produtos mais estáveis, como são grãos, como é o suco de laranja, o próprio café, daí a gente não vê esse mesmo tipo lá de prejuízo ligado à cadeia de produção, à cadeia de suprimento. Mas pode haver prejuízo mais à frente em relação à demanda internacional, né? Porque a gente sabe que essa epidemia não chegou ainda no mundo em desenvolvimento, que são os nossos principais compradores, né? A China já volta desse problema, mas ainda não chegou lá na Índia, lá no Sudeste Asiático, lá na África, lá no Oriente Médio. Então, eu acho que a gente ainda vai ver, talvez, alguns problemas de demanda acontecendo com o tempo. Nós observamos que alguns setores, mesmo nessa crise derivada do coronavírus, setor alimentício, supermercados, farmácias, medicamentos, né, a questão do delivery, alguns setores estão tendo um desempenho até melhor nessa pandemia. E o agronegócio também, ele continua, evidentemente. Dá para mensurar o resultado desse ano? Olha, o que a gente pode dizer é que o agronegócio alimentar, né, é dos setores menos afetados, porque ele é essencial para a população brasileira e o Brasil é essencial para o mundo. Nós somos o terceiro maior exportador do planeta, né? Então, ele não vai ser tão afetado, ainda que possa ser em alguns produtos perecíveis, como nós estamos vendo no caso de flores, de hortifrutis e eventualmente de carnes. Mas todos os setores de produtos que não dependem de frio, eu não vejo tanto esse problema, porque são realmente setores essenciais. Quem que sofre no agronegócio? Os setores que não são alimentares. Então, etanol, por exemplo, sofreu muito com a queda lá do petróleo e com a parada geral que houve em todos os automóveis. Algodão deve sofrer porque existe uma queda no consumo lá de roupas, né? O próprio caso lá das flores, né, que a gente já falou também, foi um setor que sofreu muito porque com a parada de todos os eventos, as flores também sofrem imensamente.
Professor, eu sei que você já falou sobre a questão das exportações, mas eu gostaria de aprofundar mais na questão também das commodities. Então, enquanto o setor de hortaliças enfrentam aí dificuldades no mercado interno, algumas commodities como a soja avançam na colheita. A área colhida atinge já 92% do Brasil. Falta finalizar os trabalhos em lavouras do Rio Grande do Sul e também da região ali que compreende o Mato Piba, que é Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. Então, eu gostaria de saber mais aprofundado qual que é a expectativa de negociação da exportação dessa commodity. A China é um grande mercado do Brasil e sabemos também que tivemos aí alguns embates do governo brasileiro com a embaixada da China nessas conversas entre redes sociais. Como que fica essa questão do nosso maior parceiro? Então, o que eu posso dizer com toda certeza é que o Brasil acaba se beneficiando nesse processo, né? A gente realmente tem, com a volta da China, o grande mercado da soja, mas também temos oportunidades muito grandes em carnes nesse momento na China, em função da crise de peste suína que a China teve no ano passado, né, que fez com que a produção de porco caísse muito naquele país. Ela já vinha comprando muito e agora, com a volta à normalidade, ela vai comprar a safra de soja brasileira e deve comprar também muitas carnes, que são os dois principais setores exportadores, né? Eu acho que outros produtos como suco de laranja, café, enfim, devem também ganhar nesse processo. Agora, eu lembro que a gente não sabe ainda a dimensão que essa crise vai ter no mundo em desenvolvimento. O que vai acontecer com o sudeste da Ásia, com o Oriente Médio, com a África, lá com o leste europeu e outras regiões, né? Por enquanto, a gente só viu o tamanho da crise em países mais ricos da Ásia, e vimos isso lá na Europa e lá nos Estados Unidos, né? Mas a gente ainda falta saber o que vai acontecer com o mundo em desenvolvimento. Mas o que eu posso falar é que o agronegócio, por ser supridor global, ele vai ter um grande papel a cumprir nesse momento. Certamente é um cenário que nós temos que acompanhar. Nós conversamos com o Marcos Yankee, professor de agronegócio global do INSPER. Professor, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos e até a próxima. Muito obrigado e fico sempre à disposição quando vocês quiserem conversar sobre agro. Ótimo. Obrigado. Até mais.